Deus, do Espírito Santo, nós recebemos todos os irmãos aqui nessa noite para juntos louvarmos o nome do Senhor, pois só Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Sendo assim, irmãos, é Deus que nos convoca ao culto de adoração e ao serviço a Ele. E desde já, eu convido os irmãos para que abram a palavra do Senhor no livro do Salmo, capítulo de número 121, e faremos a leitura de forma alternada. Salmo de número 121, por favor, igreja, aqueles que puderem, se coloquem de pé. Salmo de número 121, leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita enquanto guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te estará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, todos. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Convido a todos para que louvemos ao nosso grandíssimo Deus o hino de número 13. Senhor
Neste momento nós seremos conduzidos a Deus em louvor no coral da nossa igreja Trindade. A coral Trindade estará louvando ao nome de Deus. Texto da palavra do Senhor, livro do Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 18 ao versículo de número 21. Êxodo, capítulo 20, versículo de número 18 ao 21. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e tu ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temas, Deus veio para vos
e para que o seu temor seja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. A palavra de Deus é maravilhosa, ela nos fortalece e nos fortifica. Notem bem que a finalidade, o propósito, a fim de que não pequeis, era essa finalidade do povo se achegar perante ao Senhor. E o povo preferiu, entretanto, o povo preferiu que Moisés fosse, de fato, o comunicador, porque o povo bem conhecia as suas mazelas e os seus pecados. Diante disso, irmãos, este é o momento solene, é o momento pelo qual o nosso Deus nos proporciona, o momento onde nós confessamos a Ele o nosso pecado e nos aproximemos mais da sua presença. Diante disso, eu convido a todos vocês que fechem seus olhos, curvem as vossas frontes, a fim de pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Eu convido neste momento para nos conduzir em uma oração de confissão, o presbítero Adejar. Certos irmãos do perdão de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Estaremos conduzindo a Deus em louvores, o grupo de cânticos da Trindade. Convido os irmãos a se colocar em pé, vamos louvar o Senhor, porque é o nosso prazer estar na casa de Deus para louvar e agradecer o seu santo nome.
precioso para nós. É o momento qual nós ouviremos a voz do Senhor, a palavra de Deus. O escritor de Hebreus diz que a palavra é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada alguma de Deus. Ela faz, penetra a divisão da alma do espírito, faz divisão entre juntas e medula, e ela é apta para discernir pensamento e intenção do coração humano. Neste momento nós vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus, pedindo que fale através do seu servo a sua palavra ao nosso coração. Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de louvarmos o teu nome, de te exaltarmos, Pai. Neste momento, ó Deus, conduza o teu servo, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor. Irmãos, para a nossa exposição nessa noite, eu quero convidá-los a que abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós veremos os versos 18 a 29. Hebreus, capítulo 12, versos 18 a 29. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remissão das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, que tenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. O Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. A nossa primeira leitura da nossa liturgia faz uma pergunta. E ao mesmo tempo que trata-se de uma pergunta, nós entendemos que pode ser também uma afirmação. E a pergunta que se faz neste texto é a pergunta de alguém que olha para um local,
E esse local que o indivíduo vislumbra é um monte. Ao olhar para o monte, ele faz um questionamento muito sério. E a pergunta é: de onde me poderá vir o socorro? Por outro lado, se você analisar esse texto com outras vias igualmente exegéticas, esse texto poderia também indicar que não há uma pergunta aí, mas há uma afirmação. Por isso que tradições de traduções bíblicas muito antigas não fazem a pergunta de onde me virá o socorro, mas trabalham com a afirmação: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ambas as interpretações se completam, são válidas e mostram a expectativa de homens, a expectativa de mulheres, que em todo tempo acabam lidando com os problemas gravíssimos que permeiam seus corações. Problemas de pecados, problemas de insegurança, problemas de incredulidade, problemas que envolvem a prática, o pensamento, as disposições, as emoções, os sentimentos, tudo aquilo que envolve o homem. De onde me virá o socorro? Independente se esse texto que abriu a nossa liturgia esteja aplicado como interrogação ou como afirmação, a verdade é que o texto bíblico, em todo o seu desenrolar, mostrará homens na presença de montes, mostrará personagens na presença de montes e mostrará a disposição desses personagens diante destes montes. Mas não é apenas a elevação de terra, não se trata apenas daquele ponto mais alto do qual poderíamos ter uma visão completa de uma região, de um território, até mesmo de um reino, mas trata-se daquele que se manifestava através de montes. Nós sabemos que os montes não são santos, nós sabemos que os montes não são necessariamente os locais de manifestação de Deus. Você pode ter um contato, você tem a sua relação com Deus aqui, você pode ter no monte, você pode ter numa praia, em qualquer lugar aonde está a presença de um servo de Deus, ali também está o Senhor Todo-Poderoso. Mas Deus se vale de ilustrações, e o Antigo Testamento é riquíssimo nessas ilustrações, que também são histórias reais, histórias belíssimas, histórias que chamam a atenção, histórias que mostram homens que diante de montes podiam perceber a ação de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus e até mesmo o resgate e a preservação de Deus, como no caso de Noé, sobre o monte Ararat, vendo ali a provisão divina sendo manifesta. Mas além disso, há algo que devemos tomar em consideração nessa relação Deus, monte e o seu povo. E uma história que nós conhecemos, admiramos, lemos várias vezes, podemos ler na nossa liturgia, porém uma história que nos mostra uma relação com o monte assustadora, uma relação com o monte que aquele povo não estava preparado, e algo que até mesmo na simples leitura que fazemos do livro de Êxodo e a repetição desta história no livro ora lido, nós percebemos como a cena é assustadora. Tentem imaginar e tentem voltar para aquele movimento que é feito de um povo simples, de um povo que não conhecia a lei, de um povo que simplesmente vivia a sua normalidade debaixo de uma escravidão que já durava muitos anos, debaixo do Império Egípcio. Eles saem e há um grande legislador à sua frente, há um homem que empunha o seu cajado e vai desbaratando os inimigos. Eles chegam então a perceber algo interessante. Não é o homem Moisés, não é o bordão que ele carrega, não são palavras que ele usa, mas especialmente o que faz com que tudo aquilo ganhe significado e seja realmente majestoso é a presença de Deus. É o Deus da aliança, é o Deus que resgata, é o Deus que liberta, é o Deus que conduzia esse povo operando milagres extraordinários para que o povo fosse salvo e pudesse entrar na terra de Canaã. Não era o homem Moisés. E eles começam a ter no seu coração aquele
desejo próprio. Nós queremos conhecer a Deus, nós queremos nos aproximar desse Deus, nós queremos ter um relacionamento com esse Deus e ouvir a santa voz desse Deus. E o dia vai chegando, e Moisés então chama aquele povo e diz: consagrem-se ao Senhor, preparem-se, preparem as vestes, preparem o sacrifício, purifiquem-se completamente para se apresentarem diante de Deus. E lá está o povo. Tentem imaginar o coração deste povo. Tentem imaginar a ansiedade deste povo, a expectativa. Nós ouviremos ao nosso Deus, nós falaremos com o nosso Deus, e Ele mesmo virá a nós para falar o que nós devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Só que aquela expectativa vai se transformando, e tendo chegado o dia, aquela possível alegria, aquele movimento de júbilo de Israel vai se transformando, e não são os mais nobres dos sentimentos e nem aqueles que demonstram a coragem humana. Eles percebem o céu se escurecendo, eles percebem que os sons não são mais os corriqueiros do deserto, e naquele ambiente de Sinai parece que a coisa não caminharia tão bem quanto eles esperavam. Os sons mudam, e aqueles sons de vento, de pássaro, de conversas, agora emudecem para dar lugar ao som de trombetas aterrorizantes, ao som de trovões assustadores, e aquela terra que parecia tão firme, tão fixa, agora dá lugar a um tremor, e o monte inabalável agora se estremece, porque era como se o próprio Deus viesse à terra. Toda aquela imagem, todo aquele vislumbre, tudo aquilo que eles entendiam que seria a belíssima apresentação de Deus, transforma-se em terror. E ainda o texto mesmo nos fala que a recomendação era: ninguém chegue ao monte, ninguém se aproxime do monte, e até mesmo o animal que ali chegar deverá ser morto. Vejam como há mudança de uma expectativa, de uma ansiedade positiva para um terror, a tal ponto que este povo trêmulo fala a Moisés: nós não temos condições de chegar a ele, nós não temos condições de ouvir a Deus, nós não queremos ouvir o Senhor. Vai você, Moisés, vai você e torne-se o nosso mediador, sobe tu ao Senhor, e ali fala tu com Ele, e quando vieres, nós ouviremos a tua voz, e então acataremos aquilo que o Senhor nos tem a dizer. Mas por que faria isso o nosso Deus? Por que o Senhor usaria de método tão assustador? Ele que é Senhor da natureza, Ele que conseguiu se manifestar a Elias com uma simples brisa, mas agora, em tempo anterior ao de Elias, obviamente, manifestava-se com tamanho horror. Aquele povo precisava entender quem é Deus. Aquele povo precisava entender quem era o Deus da aliança. Precisava perceber que aquilo que eles estavam prontos a estabelecer enquanto pacto não era uma brincadeira, não era um Deus de faz de conta, ou mesmo a insanidade produzida pelos idólatras nas suas imagens, nas suas loucuras e naquilo que produziam como reflexo da sua própria natureza. Eles precisavam ver de fato quem é Deus e aquilo que o Senhor é capaz de produzir. Mas isso que o autor escreve, o escritor aos Hebreus escreve, não é apenas um retrato pontual, ou um retrato daquilo que Deus fez naquele momento para não mais se repetir. Nós que conhecemos o Antigo Testamento sabemos muito bem das múltiplas histórias que acontecem no desenrolar do texto. Homens como Nadab e Abiú, consumidos pelo fogo divino, os exércitos dos inimigos de Israel, todos destruídos conforme a vontade do nosso Deus, ainda homens como Corá, Nadab
Corá e os demais que voltaram-se contra Moisés e tiveram ali a sua própria precipitação no abismo. Outros casos você pode acompanhar: reis que se levantaram contra Israel e padeceram, homens que se levantaram contra o Deus da aliança e padeceram, e não apenas os estrangeiros, mas aqueles que faziam parte do próprio povo, da própria nação de Israel. É um cenário de terror. Mas além dessas manifestações extraordinárias, nós precisamos lidar também com uma lei, e não é uma lei simples. Façam um desafio com vocês mesmos e passem a ler Levítico, Números, Deuteronômio, e ali vocês estarão diante das prescrições divinas para o seu povo. Leis que trabalham com os mínimos detalhes, leis que trabalham com a vida do homem comum, da mulher comum, leis que falam de relacionamentos, leis que falam do comportamento, leis que falam da relação com Deus, com o próximo, como lidar com o trabalho, e tudo isso nessas leis. E ali você ainda poderá perceber que algumas punições que eram executadas necessariamente conduziriam o homem à morte. Aquele que blasfemasse, aquele que violasse o santo descanso, o sábado do Senhor, teriam as suas vidas exterminadas. Mas para quê? Para que aquele povo percebesse que a aliança feita com Deus, o pacto feito com Deus, é seríssimo, é irrevogável, e é feito a partir da graça de Deus. Olha, o movimento é difícil, as consequências são terríveis, o cenário é um cenário assustador, mas ainda assim é expressão de graça, porque a partir dessas leis é que o Senhor revela a sua misericórdia, é que o Senhor promete não abençoar o seu povo, é inclusive que o Senhor promete o perdão para o seu povo, e vai nos encaminhando para percebermos os seus belíssimos feitos na redenção do povo de Israel e na redenção de todo aquele que crê. Há um problema, e esse problema surge após todos esses eventos, após o advento de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. E o problema não está, obviamente, em Deus, mas está justamente na comunidade. O problema está justamente no povo. E o problema está justamente naquelas pessoas que não compreenderam o Evangelho. E aí você vê os escritores sagrados tendo que lidar com extremos, tendo que lidar com posições equivocadas, tendo que lidar com homens de pensamento muito estranho. Esse texto que vocês têm diante dos olhos pode ser uma carta, pode ser um livro, pode ser um sermão, cujo autor nós não conhecemos. É um texto que fala sobre uma situação estranha para nós, porém muito comum para os tempos bíblicos, o tempo do Novo Testamento. Quando algumas pessoas, mesmo entendendo o Evangelho, mesmo crendo em Cristo, mesmo falando sobre o Senhor Jesus, começaram a pensar e começaram a agir como se Cristo não fosse suficiente. Por que não voltar à circuncisão? Por que não voltar à guarda daquelas leis? Por que não voltar aos rituais próprios do judaísmo? Por que não nos valermos de um candelabro? Por que não nos valermos das mesas da proposição? Por que não nos valermos de todo aquele círculo religioso que permeava a vida do povo de Israel? E mais do que isso, será que Jesus Cristo realmente é suficiente para a salvação? Será que Ele de fato é maior do que os anjos, maior do que os sacerdotes, maior do que Moisés, maior do que a lei, maior do que Davi e maior do que todos aqueles que passaram pela história veterotestamentária? Eles começaram a pensar nisso. E daí você encontrar uma carta, como a carta que Paulo escreve à região da Galácia, e que ele mesmo fala: olha, me admira que vocês passaram tão rápido do Evangelho para algo que é estranho, que é justamente essa mentalidade. Porém, há um outro desafio, e esse outro desafio é o seguinte: aqueles que entenderam o Evangelho, aqueles que absorveram o Evangelho, aqueles que compreenderam a sua mensagem e começaram a pensar da seguinte forma: bom,
Nós não temos mais lei, nós não temos mais sacrifícios, nós não temos mais tudo aquilo que serve como paramento ou servia como paramento para o Antigo Testamento. Então nós podemos viver uma vida absolutamente desregrada e estamos soltos no mundo para fazermos o que a nossa mente bem sonhar, por mais insano que seja. Daí você vê uma carta que relata problemas morais gravíssimos, como a carta que Paulo escreve aos Coríntios, a tal ponto de um homem deitar-se com a mulher do próprio pai. E lá está o apóstolo, tendo que lidar com a situação. Vejam que não é diferente o ponto, as discussões encontradas neste livro. E vocês poderão ler e estudar e ver como, para solucionar tanto um problema quanto o outro, o autor sagrado também apela, e aqui vale de linguagem poética, também apela para o monte. E esse monte está oculto. Vocês podem ver, ele parte do monte Sinai para o monte Sião, mas há outro monte no meio, e o monte terrível, o monte assombroso, e o monte que aqueles que viram ficaram atônitos diante de tão terrível imagem. Também os céus se escureceram, também a terra inteira chorou, e especialmente até mesmo este monte com o seu nome inspira terror. É o Gólgota, o monte da caveira. Mas mais uma vez não se trata do monte, mas daquele que está no monte. E aquele que está no monte realizando um trabalho extraordinário é justamente o reflexo do primeiro monte e o preparo para o segundo, que são demonstrados neste texto. Ele é o reflexo do primeiro monte, o terrível monte Sinai, uma vez que tudo aquilo que é observado na lei, toda aquela trajetória, tudo aquilo que Deus pronunciou por meio de Moisés, o homem não poderia cumprir. E uma vez o homem não conseguindo cumprir, a lei é claríssima: o homem merece a morte, o homem merece as dores, o homem merece padecer, e não é simplesmente uma morte física, mas ele merece todos os tormentos possíveis e imagináveis, e até mesmo os inimagináveis, fruto da justiça, da santidade e da ira de Deus Todo-Poderoso. É por isso que aquele monte tem no seu alto o próprio Deus, o Deus homem encarnado, e ali ele sofre todas as punições daquela lei, tendo ele méritos infinitos por não ter em nenhum milésimo de segundo descumprido qualquer delas. Ele está padecendo ali e recebendo os pecados e recebendo a punição de todos aqueles que foram amados por Deus antes da fundação do mundo. Ele é um retrato, ele é uma consequência deste primeiro monte. E ao mesmo tempo é ele mesmo quem prepara no Monte da Caveira a entrada a este segundo monte relatado nesse texto. É a centralidade da pessoa de Cristo, é a centralidade da sua ação, da sua obra, do seu sacrifício, que nos projeta para o Monte Sião. E aí você pode ver no próprio texto que o autor sagrado fala com horror e diz o seguinte: vocês não têm chegado, vocês não entraram no Monte Sinai, em que havia terror, em que havia assombro, em que havia medo, e até mesmo o próprio Moisés, homem de Deus, sofreu e tremeu diante de tanto horror que contemplava. Mas vocês estão em outro lugar, diante de um outro monte, e o monte em que se desfruta de paz, em que se desfruta de alegria, e onde se desfruta das mais belas riquezas que apenas o próprio Deus pode oferecer, e oferece por meio de Jesus Cristo. A imagem muda, o cenário se transforma, e é um outro monte radicalmente diferente. Não é que Deus tenha mudado, mas toda aquela punição e horror da lei
foram aplicados sobre o seu Filho para que nós entrássemos, como o texto diz, na cidade de Deus, na Jerusalém celestial, no Monte Sião, e naquele lugar onde nós teremos a paz. O próprio nome Jerusalém diz a cidade da paz. É lá onde nós nos encontramos, e não nos encontramos sós. O próprio texto dirá que há uma recepção, que há um grupo, que há pessoas que estão lá conosco, e começam a colocar vários nomes: Assembleia Universal, o Ajuntamento dos Santos, que significa o povo de Deus. Mas vejam, quando o autor bíblico assim diz, ele está falando que não se trata agora de uma etnia, não se trata agora da raça X ou Y, não se trata agora de pessoas que têm o sangue de Abraão ou o sangue de qualquer outro, mas fala de uma comunhão, de uma reunião de pessoas que foram salvas, de pessoas que foram resgatadas, de pessoas que, independente de onde vieram, ou independente de quais pecados cometeram, estão diante de Deus, e ali obtêm o maior de todos os presentes, que é o perdão. E o perdão por meio de Jesus Cristo, que esteve naquele monte horrível, que era o Monte da Caveira, para proporcionar a entrada a Jerusalém celestial. Meus irmãos, quantos são? Quantos são aqueles que estarão conosco e que estão conosco? Quantos são aqueles salvos? Quantos são aqueles que já estão com o Senhor em glória? E quantos ainda santos, salvos, que ainda estão conosco? Quantos são? Multidões que nós não podemos contar. Mas aqui, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, na vasta extensão nacional, em outros países, além do oceano, Europa, na Ásia, na África, no Oriente Médio, nós podemos falar, são nossos irmãos, porque constituem a Assembleia Universal daqueles que amam a Deus, daqueles que servem a Deus, daqueles que têm um compromisso integral com o Senhor. Por isso, quando recitamos o credo niceno-constantinopolitano, falamos que a igreja é una, é santa, é católica ou universal e é apostólica, porque nós cremos que a fé em Cristo extrapola os limites raciais, extrapola os limites denominacionais e alcança todas as gentes, em todos os lugares, que professam verdadeiramente a Cristo como Salvador. Mas, além deste povo santo, nós devemos refletir por que essa ênfase. Por que o autor coloca no texto sobre este povo? Porque ele ainda tem como reflexo o velho povo de Israel e as velhas intenções deste povo enquanto peregrinavam pelo deserto. Leiam Números. Se não me engano, é o livro menos lido da Bíblia, né? Números. Vocês conhecem a história de Balaão, conhecem? A história de Balaão. Conhecem a história de Corá, de volta de Corá, Datã e Abirão. Conhecem a história de Nadab e Abiú? Nós conhecemos essas histórias, só que nós nunca imaginamos que essas histórias estão em Números. Pois é, estão lá. E é nessa história, nesse livro, que você verá as coisas mais aterrorizantes. Um povo que é capaz de dizer o seguinte, que está cansado do maná de Deus, e que o maná que Deus derrama sobre o seu povo, na verdade é um pão vil. Um povo que é capaz de dizer, o Egito era a terra que emana leite e mel, e agora nós estamos nesse deserto para morrer. Vejam que, e aqui é apenas um pouco do que diz aquele texto, mas vejam que coisas horríveis, assustadoras, de uma incredulidade sem par.
E é por isso que o autor que escreve aos Hebreus diz exatamente isso. O local, ou essa Jerusalém celestial, ou esse monte diante do qual vocês estão, é o monte em que há apenas o povo de Deus. Não há o incrédulo, não há o rebelde, não há aquele que se levanta contra Deus em oposição ao Senhor, mas é um local de maravilhas sem par. Porém, além da cidade, além do povo, há algo que mais nos chama a atenção. E aquilo que mais faz com que os nossos olhos brilhem diante deste monte especial, quando o autor bíblico diz: é ali que vocês encontrarão o próprio Deus, o santo juiz. E é ali que vocês estarão diante de Jesus, e ainda completa o mediador, e o sangue da aspersão, o sangue que vem sobre os filhos de Deus. O que há de mais especial no reino dos céus? O que há de tão especial neste local que nós tanto almejamos ir? As respostas podem ser múltiplas. Há ruas de ouro, há locais brilhantes, há uma beleza sem par, é onde não existirá a morte, é onde não existirá a dor, é onde não existirá o sofrimento, é onde nós nos encontraremos com os chamados heróis da fé. Imaginem só, nós que poderemos conversar com o pai Abraão, poderemos conversar com Isaac, poderemos conversar com Jacó, poderemos conversar com Adão, poderemos conversar com Noé e tantos outros personagens, Paulo, Pedro, Tomé, André, os 12 apóstolos. Poderemos conversar com esses homens e poderemos falar com aqueles nossos amados que morreram em Cristo e que já estão lá, e nós poderemos voltar a encontrar e conversar e ali ter momentos de grande alegria. Só que tudo isso se ofusca, tudo isso perde o seu brilho quando o texto fala: nós temos chegado, nós chegaremos ao local onde estaremos diante de Deus e diante do nosso mediador Jesus Cristo. É o que nós mais queremos, é quem nós mais almejamos encontrar, e mais do que isso, é aquele que já está conosco, já nos acompanha, já nos pastoreia e já aspergiu o seu sangue sobre nós. E uma referência, você pode observar tanto no livro, na epístola de Pedro, na primeira epístola, ele faz uso da mesma expressão do sangue que é aspergido sobre aqueles que foram salvos pelo próprio Deus, o sangue da aliança, que é o retrato também do texto em Números capítulo 8, inclusive apenas uma nota. Por essas e outras razões que nós presbiterianos realizamos o batismo por aspersão e não por imersão. Vejam, meus irmãos, que tudo isso se completa, e a imagem que temos diante dos nossos olhos é grandiosa, belíssima, do local em que nós já vivemos, pois já estamos diante deste monte, como também o local que nós habitaremos com Cristo, com o próprio Deus Trino, e por toda a eternidade e alegria sem fim, com aquele povo que o Senhor mesmo separou antes dos tempos eternos. Mas é possível que em nosso coração, pelas certezas inefáveis próprias desta realidade presente e futura, tenhamos a disposição de dizer: bem, se já estamos com Deus e se Ele já está conosco, é possível que nós tenhamos certa flexibilidade moral, tenhamos certa flexibilidade em nosso relacionamento com Deus, nos disponhamos a fazer mais os desejos da nossa própria carne do que aquilo que o Senhor tem para nós, que sempre é perfeito e sempre é absoluto. E aí, meus irmãos, que o autor bíblico nos chama a atenção para demonstrar que, embora estejamos numa condição diferente, Deus ainda é o mesmo. O Senhor não muda, e o nosso Deus não
tem disposição em si para lidar com o pecado. Deus despreza o pecado. Deus odeia o pecado. E nós não poderemos dizer que Ele faz uma distinção entre pecado e pecador, porque pecado e pecador tornam-se uma coisa só quando o pecado é consumado. E por isso que nós não podemos usar aquela máxima comum no evangelicalismo brasileiro: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus odeia ambos. E Deus não suporta ambos. E é por isso que o inferno foi preparado não para lançar o pecado, mas para lançar os pecadores. E muitos destes que compreendem mal o Evangelho, que pensam que o Evangelho é simplesmente você dizer que crê em Cristo, dizer que ama a Cristo, participar de uma celebração como a nossa aqui, ou outras em outros locais, e dizer que isso basta, que não há uma transformação de vida, que não há uma luta contra o pecado, e não há uma disposição própria dada pelo Espírito Santo para mortificar a carne. Daí você vê tantos escândalos, daí você vê tantos problemas, daí você vê que a cultura evangélica, ou dita evangélica, tem se tornado tão imoral quanto aquilo que nós observamos em outros círculos religiosos. Adultério em igrejas protestantes, fornicação em igrejas protestantes, idolatria em igrejas protestantes, como tratamos há 2 domingos aqui, idolatria de personalidades. Fulano tem poder, ciclano tem uma oração forte, ou ainda utensílios. Você vê, rosa ungida. Você vê, coloque um copo de água sobre a sua televisão. Para algumas televisões isso é possível hoje em dia, né? Mas próximo à sua televisão, então, e ali as pessoas têm água, as pessoas têm homens, as pessoas têm pedaços de pano, as pessoas têm até em suor. Um destes ditos pregadores passava o lenço esse lenço e passava. Idolatria em igrejas. Roubos. Quantos escândalos de roubo? Não fazem ideia de com que estão lidando, ou com quem estão lidando, além de outros
Mentira. Deus derruba. Não podemos gloriar em Santo Evangelho como se o Senhor tivesse dado apenas Deus passivo, que observa o pecado e a rebeldia humanas e não faz absolutamente de transformar homens em bestas, capaz de incluir o homem ao pó, e capaz de fazer com que uma própria graça eleve seus olhos e suplique o perdão. E é certo que Deus o restaura e o perdoa. Meus irmãos, o texto termina com uma fala própria de Deuteronômio, que diz que Deus é fogo consumidor. Por isso, com Deus nós não brincamos. Por isso que o nome de Deus na nossa boca é santo. Por isso que quando nós nos dispomos a fazer qualquer coisa, que haja em nós a reflexão deste santo Deus, com a plena certeza de que Ele nos perdoa. E a beleza do Evangelho está em que Ele nos perdoa. Ele não nos retira dessa Sião maravilhosa, ao contrário, nos perdoa. Mas Ele requer de nós uma vida santa. Ele requer de nós uma vida pura. Ele requer de nós um compromisso integral com Ele. Ele requer esse compromisso de nós. E aí que nós devemos reorganizar não só a nossa vida em relação aos pecados, mas reorganizar a nossa vida em relação ao próprio Deus. Qual o local que Deus ocupa na nossa vida? Qual o local? Depois nós pensamos no nosso entretenimento e depois nós nos dispomos a servir a Deus. A sua expressão mais quando o seu resumo, que a nossa vida pertence a Deus, que o nosso coração primariamente é do Senhor, e nós devemos e somos chamados para amarmos a Deus sobre todas as coisas, por mais difícil que isso seja, e por mais que você tenha que reorganizar a sua agenda, e por mais que você tenha que abrir mão de compromissos que você tem, por mais que você tenha que fazer aquilo que você nunca imaginou fazer, ainda assim o mandamento permanece: amar a Deus sobre todas as coisas, ou ainda não terás outros deuses diante de mim. Uma vez que qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, não só na nossa adoração, mas especialmente no nosso coração, aí está o ídolo, e aí está o Deus que deve ser destruído imediatamente. Nós devemos repensar, nós devemos organizar a nossa mente, organizar as nossas prioridades, organizar a nossa vida e saber se nós temos honrado a esse Deus ou se ainda temos mergulhado a nossa vida em pecados, em desordem, em aquilo que não agrada a Deus. Uma pergunta muito simples que você deve fazer em toda e qualquer situação que você experimentar: se Cristo estivesse aqui, o que Ele faria? Ou, como na literatura clássica, em meus passos, o que faria Jesus? E pensando dessa forma, obviamente conhecendo a Cristo pela palavra, é que nós saberemos quais decisões tomaremos. E se hoje nós percebemos que ainda estamos distantes desse Deus,
que ainda temos lutado contra esse Deus, que a nossa vida não é uma vida de humildade, de reverência e de santo temor diante dele, é certo que o Senhor nos chama ao arrependimento. É certo que mais uma vez Ele nos chama ao arrependimento. E Ele sempre nos chamará ao arrependimento. Ele sempre trará o braço amigo e a mão restauradora. Porque Ele é quem salva. Ele é quem redime. Ele é quem perdoa. Ele é quem acolhe e abraça. Ele é quem conduz plenamente ao monte de Sião. E isso tudo porque o Filho, o nosso Senhor Jesus, esteve naquele monte tão oculto nesse texto, mas ao mesmo tempo tão presente, monte da caveira, para que morrendo, padecendo pelo seu sangue, nos desse então a liberdade, nos desse então a vida eterna, nos desse pleno relacionamento com Deus, nos desse tudo que nós precisamos nessa vida e tudo que precisaremos para a eternidade. Nessa noite Ele te chama, não para o monte de terror, de assombro, de tremores, de trombetas, e onde o coração humano não poderia ficar, mas chama para o lugar de paz, de alegria, chama para a comunhão dos santos, chama para Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, chama a reconciliação, mas sempre lembrando que Ele não muda, sempre lembrando que somos chamados à santidade, sempre lembrando que nós, não porque estamos presos à lei, mas porque somos libertos para cumpri-la, somos chamados a vivermos intensamente a lei e aquilo que o Senhor requer de nós, mas com a plena certeza de que esse sangue aspergido é o mesmo sangue que nos perdoa, nos salva, nos liberta e nos conduz amavelmente à bendita casa do Pai. Reflita nessa noite, pense mais uma vez e volte-se completamente para este monte de alegrias, o monte de Sião, a Jerusalém celeste. Que o Senhor assim nos abençoe. Nós louvaremos a Deus novamente com o coral da igreja.
batismo da pequena Sara. Eu quero convidar pode ver em casa, aqui na frente com a salinha. Acabou de acordar. Pode ver aí, graça, é o desejo de vocês. Meus irmãos, lá em Mateus capítulo 18, quando Jesus ensinava sobre humildade, ele faz um movimento muito diferente. Ele coloca uma criança no meio dos apóstolos e usa aquela criança como exemplo, dizendo que aqueles que seriam grandes no reino do céu deveriam ter um coração como da criança. Aquela história passa, nós sabemos do seu conteúdo, da sua exegese, sabemos dos princípios que ela quer ensinar. Só que a tradição da igreja, uma tradição posterior, dirá que aquela criança é um pequeno que é chamado de nascido do fogo. Nascido do fogo. E esse termo, nascido do fogo, é o nome dado a um importante personagem da história eclesiástica, o pai da igreja, chamado Inácio. E aí a tradição diz que aquela criança era Inácio, abraçada por Cristo, acolhida por Cristo, levantada por Cristo, posta no meio dos apóstolos. E aí você passa a investigar a história deste Inácio. Nós não temos muitas informações do seu crescimento, mas as informações da sua vida já como adulto são extraordinárias. Por volta do ano 68 depois de Cristo, esse Inácio torna-se bispo em Antioquia. É um grande bispo. Provavelmente foi aluno ou do apóstolo João ou do apóstolo Paulo. Esse homem escreve, em um momento muito difícil, algumas cartas. A história fala que esse homem amou a Cristo. A história fala que esse homem, agora homem, presidiu a igreja, foi um pastor da igreja, e ele, depois de ser capturado, foi levado até Roma. Ele era levado, e nesse caminho ele escreve cartas, as chamadas cartas de Inácio, que fazem parte de uma série de documentos que são chamados de pais apostólicos. E é justamente nessas cartas que este homem deverá deixar um legado extraordinário para toda a igreja. Então, doutrinas como da divindade de Cristo, da humanidade de Cristo, da justificação pela fé em Cristo, o modo como a igreja se organiza, o papel de um pastor, tudo isso ele deixa registrado nessa carta. E é interessante que uma delas, a carta aos Romanos, fala que esses romanos tinham a intenção de levar e fugir do Inácio, porque todas essas cartas foram escritas enquanto ele, preso, caminhava-se para Roma. E é nessa carta que ele escreve: não, eu não quero ser entregue. Eu não quero ser entregue à igreja novamente. Não, eu quero marchar. E eu quero entregar a minha vida a Cristo. Morrer em favor do Evangelho. A história diz que ele, após a escrita destas cartas, vai para a arena. E na arena soltam animais ferozes, leões, e este Inácio tem o seu corpo destruído pelas feras, mas a sua alma se encontrou com Deus. É uma história bela e ao mesmo tempo nos traz pavor. Nos traz pavor porque nós estamos no século XXI, nós temos uma vida confortável, nós temos ambiente confortável e nem sonhamos ainda com perseguição.
mas todos nós devemos estar prontos a, se necessário for, entregar as nossas vidas a Cristo. Entregar a nossa existência a Cristo. E saber que se nós fecharmos os olhos para este mundo, nós nos abriremos na eternidade com o Senhor. Mas o passo, e aí, olhando à luz dessa tradição, está naquele pequeno ato em que Jesus se aproxima, coloca uma criança no meio deles e ainda usa a criança como exemplo. Além disso, tantas outras instruções. O Salvador dizendo que o reino dos céus pertence a elas. E especialmente elas são as que recebem deste bendito reino. Nós não cremos que a criança nasça perfeita espiritualmente. Não cremos nisso. Nós cremos que toda criança, como qualquer pessoa, nasce em pecado. Nós também não cremos que a água do batismo tirará o pecado da Sara. Assim como não tira os nossos pecados, porque o batismo, a água do batismo é um símbolo. Mas nós cremos que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. E cremos que Deus, ao estabelecer essa aliança com a família de vocês, também estabelece a mesma aliança com os seus descendentes. E isso porque a nossa teologia presbiteriana, bem como a teologia luterana, metodista, anglicana, episcopal, reflete da seguinte forma: o batismo é uma expressão visível de uma graça invisível. O batismo é um sinal visível de um pacto que Deus estabelece com o seu povo. Olha o Antigo Testamento. Vejam um ato que deveria ocorrer em toda criança e até em todo estrangeiro, em todo animal, que era quando a criança nascia, ao 8º dia, havia circuncisão. A circuncisão não garantia salvação. A circuncisão não garantia que ela professaria a Deus, e ele veria diante do Senhor tantos casos de homens que foram circuncidados e que não eram salvos, mas independente disso, a circuncisão deveria ser praticada. E o mesmo se aplica ao batismo. É um sinal do pacto, é um sinal da aliança. E é um sinal de que todos os benefícios próprios do povo de Deus, assim como vocês recebem, a Sara também há de receber. Mais do que isso, o apóstolo Pedro diz que a promessa é para vós, é para vossos filhos e para tantos quanto buscarem o Senhor e ainda intrigarem as suas vidas. Ela crescerá na igreja. Ela chegará ao momento próprio. Nós aguardamos este momento ansiosamente, pastor. Os pais estarão um pouquinho mais velhos, né? Mas quando agora vocês trazem a Sara, mas haverá um momento em que ela se deslocará do banco e ela mesma, com as próprias pernas, virá para professar a fé de Jesus Cristo e ser recebida como membro maior dessa igreja. Ela passará a ser membro menor e logo será membro maior dessa comunidade, como o Senhor assim permitiu. Porém, cabe a nós ainda observarmos a responsabilidade de vocês. E assim como os pais do Antigo Testamento deveriam inculcar a palavra às mentes das crianças, vocês lembram, né? A ideia de inculcar é abrir a mente e colocar a palavra. Vocês, como pais, também têm responsabilidade na educação da Sara, assim como na educação da Natasha e da Pisa. E agora passarão a responder algumas perguntas. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creem em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado e sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos? Creio no Espírito Santo, em uma só Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Prometem que, se o Senhor Deus conceder
observar a vida da Sara até a idade da razão, vão instruí-la na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinado nas Sagradas Escrituras. Prometem ensiná-la a ler, para que venha a ler por si mesma a Santa Escritura, orar por ela e com ela, servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade e de religião, e se esforçar por todos os meios destinados por Deus para criá-la na disciplina e na correção do Senhor. Prometem ler a Bíblia com ela e trazê-la à igreja com assiduidade, e ensiná-la desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele. Vamos colocar em pé. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos e te bendizemos. Tu és o autor da criação e Tu és o Deus do pacto. O Senhor chama filhos e filhas e também estabelece o pacto com as suas famílias. Nós te rendemos graças por isso. E nós te bendizemos porque a promessa é para nós, é para os filhos, e cremos que o Senhor, conforme a tua soberania e graça, pode redimir e pode salvar. Agora, Senhor, nós estamos diante de Ti, consagrando a Ti a vida da Sara, tua filha, Senhor, pequeno cordeiro do teu aprisco. E, Pai, nós te suplicamos que a tua bênção venha sobre o Valdirene, sobre a Grazi, sobre a Natasha, sobre a Luísa, para que instruam a pequena Sara nesta palavra tão preciosa e no santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes teus filhos, pais da pequena Sara, prometeram diante de Ti honrarem o Senhor e também servir com todo o benefício espiritual a Sara. E ela, Senhor, que receberá o sinal da aliança, que cresça nos teus caminhos, que seja abençoada por Ti, e que um dia venha para professar também a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. No nome de quem nós humildemente oramos, rogamos a Tua bênção. Amém. Amém. Sara, filha da promessa, cordeirinha do Senhor, eu, ministro de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom Deus, consagrada está a tua filha, que o Senhor a faça crescer, se fortificar em estatura, em sabedoria, em graça e especialmente no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá a ela, Senhor, a tua bênção. Dá também aos seus pais que possam honrar com os juramentos ora feitos. Que todo este lar continue sempre, especialmente para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos confiantes no santo nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, podem se assentar. Quero convidar nossos presbíteros que tomem assento aqui na frente.
no texto de Mateus capítulo 26, a partir do verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E dessa hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Bom Deus e Pai, nós te adoramos e te glorificamos, porque estás presente entre nós. Exaltamos o teu nome, cremos na tua palavra. Agora estamos, Senhor, tendo ouvido da tua lei, diante deste sacramento. Cremos que nos fortaleces por ele. Cremos que somos por ele edificados, uma vez que Cristo, de forma real, está presente aqui. Suplicamos-te, portanto, que consagres estes elementos que foram retirados do uso comum, para agora simbolizarem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. De igual forma, ó Deus, consagra os nossos corações, para que, recebendo deste Santíssimo Sacramento, sejamos edificados, fortalecidos, enquanto, peregrinando neste mundo, marchamos para Jerusalém Celeste, onde estaremos contigo por toda a eternidade. Fazemos esta oração no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, algumas passagens bíblicas nos chamam a atenção pelos detalhes que dão. E os detalhes que apresentam não significam minúcias, porém, mostram e conseguem desenhar um cenário. Naquela última ceia ministrada por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós vemos que ele está cercado por amigos, ele está cercado por aqueles a quem ele queria bem. Ele também, naquele cenário, mostra que na simplicidade consegue se absorver o extraordinário. O texto fala que ele se vale de algo simples, ele toma o pão, o mais comum dos alimentos nas refeições do Oriente Médio naqueles dias. Dá graças, como é próprio fazê-lo, e ele oferece aos seus discípulos. Só que essa oferta vem com um significado a mais. Quando ele diz: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Nós não cremos que haja uma transubstanciação aqui, ou uma mudança metafísica. Não cremos também que haja uma junção de substâncias, como a consubstanciação propõe. Também não cremos que aqui trata-se apenas de uma memória, como irmãos nossos professam. Porém, cremos que Cristo está presente no sacramento, espiritualmente presente. Cremos que o Santo Espírito que habita em nós, ao nos apropriarmos deste mistério, como os autores diriam, mistério, nos fortalece, nos prepara, e nós somos reanimados, olhando para o passado, olhando para o presente e olhando também para o brilhante futuro. O mesmo Cristo que convidou os seus amigos a participarem deste momento, é aquele mesmo que continua nos chamando, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Todos aqueles que são membros desta igreja são convidados a participar. Outros irmãos, membros de igrejas evangélicas em plena comunhão com suas igrejas, também são chamados a comungar conosco, porque esta não é simplesmente a ceia da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é a Santa Ceia do nosso Senhor.
ainda lidando com aquelas simples imagens, o Salvador também toma o fruto da videira, também comum para aqueles dias, e parte da refeição corriqueira dos filhos de Israel. Só que de igual forma ele ressignifica, e ele passa a olhar o cálice, e diz que é o cálice do seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Este é o sangue aspergido, é o sangue derramado no monte da caveira, e o sangue que liberta o homem, que livra o homem das suas iniquidades, dos seus pecados. Sobretudo o Salvador, uma perspectiva presente e futura, também diz que teria que se abster desse fruto da videira até um grande dia. E nesse grande dia, que estaremos com Ele, é que Ele ceará conosco por toda a eternidade. Essa Jerusalém celestial, essa Sião perfeita, o local onde todos os santos em luz estarão, ali estará o Supremo Pastor, diante de nós, ceando conosco, não por um dia, mas por toda a eternidade. Enquanto aqui esperamos, o mesmo Espírito que nos fortalece, é aquele que nos anima com essa redenção. Ele mesmo continua convidando: tomai todos e bebei. Isto é o meu sangue, derramado por vós. Fazem isto em memória de mim. Todos que participaram do pão deverão igualmente participar do cálice, do sangue do nosso Senhor.
nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que se fizeram nesta noite para prestarem culto ao Senhor conosco. Nós sempre lembramos que o culto é o ápice da nossa semana, assim como o adorar e exaltar a Deus é o ápice da nossa vida. Por isso nós devemos nos desgastar e especialmente colocar em prioridade as nossas vidas a participação nas atividades próprias do dia do Senhor, que é o domingo. Nós muito bem para cuidarmos das nossas deles e tudo aquilo que faz parte da nossa rotina. Por que então gastarmos o dia do Senhor com aquilo que não é próprio do Senhor? Então nós devemos repensar e especialmente ter culto a Deus, a escola dominical e as atividades próprias desse dia, que é separado a Deus como prioridades para nós. E é certo que o Senhor muito nos abençoa, é certo que Deus muito nos instrui, porque Ele continuamente fala pela sua palavra. Deus abençoe a cada um que aqui estão presentes. Eu gostaria de conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Daiane. Vamos aí, Daiane. Nós não temos mas também é sempre muito bem-vindo. Não temos avisos da igreja, vocês poderão acompanhar pelo boletim da igreja, os avisos e as informações. Nós estamos nos despedindo de cada um de vocês, rogando a Deus de Deus, que o Senhor dê a cada um de vocês a sua graça, que dê uma semana debaixo dos seus cuidados e que especialmente traga-os de volta, para que cultuemos a Deus e adoremos a esse autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor, assim, os abençoe.